Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e este é Egocêntrico. Mais um vídeo aqui no canal e a continuação da série Intercâmbio na Argentina 5 anos, uma série que está sendo muito legal de eu fazer, de eu relembrar esse intercâmbio assim um pouco mais na íntegra, de lembrar de detalhes do que aconteceu, que eu não paro muito para conversar sobre isso. Então tá sendo uma experiência muito legal. Se vocês perderam os episódios anteriores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar linkado o último episódio, episódio 2, o último que eu postei. Se você não viu, assista os primeiros episódios e depois vem pra esse. Então quero aproveitar que a gente tá começando o vídeo e já pedir pra vocês que se inscrevam no canal. Vai lá em cima, se inscreve, toca o sininho que fica do lado da inscrição para receber notificações de vídeos novos e ficar por dentro de todas as novidades aqui no Egocêntrico. Vem aqui nos comentários também, deixa seu comentário, diz o que você tá achando dos vídeos e não esquece o mais importante do que tudo, o likezinho para ajudar na difusão do nosso conteúdo. Vamos lá, bora pro vídeo Intercâmbio na Argentina, episódio 3. Galera, eu tô meio exagerado ou não? Então eu já coloquei aqui minha touquinha pra falar sobre o frio na Argentina. Porque assim, a gente chegou lá no calor, tava verão, 30 e tantos graus, tão quente como no Brasil. Mas no inverno também ficou bem frio. Em Córdoba ali a gente chegou a enfrentar temperaturas negativas de -1 grau, -2, e nós tínhamos aulas cedo para ir para a universidade, as aulas de espanhol. Eram não tão cedo, eram ali 9 horas, mas a gente tinha que acordar tipo 7 horas para se organizar para sair. Eu acho que eu acordava umas 7h30 mais ou menos. Eu lembro que quando tava muito frio, eu colocava creme assim no rosto antes de sair, parecia que congelava quando saía na rua. Uma das coisas é que nas casas lá costuma ter aquecedor, tanto nas casas quanto nos apartamentos, nos estabelecimentos comerciais. Como o nosso quarto era um dos últimos do corredor ali, ele ficava bem afastado dos lugares que ficava o aquecedor, que era ali bem na área comum da casa. Eu acho que tinha até alguns aquecedores em alguns quartos e não era o caso no meu ali, que eu dividia com um outro brasileiro. Então era bem frio. E uma coisa em questão é que eu não levei cobertor. O meu colega de quarto havia levado cobertor, eu não tinha levado, ele levou um de microfibra que cabe assim na mala, foi tranquilo pra ele, mas eu deixei, fui sem. Quando eu cheguei lá não tinha, a única coisa que tinha era uma manta que era assim, meio termo entre um edredom e uma concha, era um negócio que ficava meio que para organizar a cama, e eu fiquei com aquilo. E eu fiquei pensando, será que eu compro um cobertor, né? E a minha mão tava meio assim, que eu tava com o dinheiro bem contado, como eu disse nos episódios anteriores, eu não queria fazer gastos excessivos e eu fiquei tentando levar com aquela mantinha ali, que eu fiquei com ela pelo menos a metade do intercâmbio só com ela. E o que eu fazia nesses dias mais frios, eu pegava, eu me enchia de roupa como eu tô agora, colocava jaqueta e dormia com aquela mantinha assim, aquela espécie de edredom. Às vezes eu passava um pouquinho de frio, não foi nada terrível, que se fosse até eu ia procurar um cobertor e tal. Se eu não me engano, depois eu consegui um dos cobertores que vagou lá no nosso apartamento, que tinha muita gente, algumas delas se mudavam assim no meio tempo, e eu consegui, eu acho, um cobertorzinho, não tenho certeza, mas depois ficou até que mais tranquilo. Mas era um friozinho assim bem forte que eu passei lá. A gente saía para ir para aula, às vezes estava marcando -1 assim na rua, então a gente passava um frio. Eu lembro de ir com a mão toda dentro assim do casaco e enfrentando aquele frio todo. Agora eu vou tirar um pouco isso, que já falei sobre o frio, já acabei com o cabelo também, pelo jeito, né? Vamos em frente. Uma outra coisa bem legal que a gente fez nesse meio termo, esse vídeo eu vou explorar bastante as coisas que aconteceram assim da metade pro final do intercâmbio, que fora da rotina, né? A gente fez uma feijoada ali entre os brasileiros e convidamos toda aquela nossa turminha do espanhol que estava estudando espanhol com a gente, aquela amizade toda.
as americanas que faziam espanhol com a gente, inclusive as meninas do Rio Grande do Sul, os meninos que moravam ali comigo, os dois, na casa. A gente decidiu fazer uma feijoada. Um dos rapazes que morava, não que ficava no quarto comigo, que ficava no quarto separado, ele decidiu que ia fazer uma feijoada. Ele aproveitou quando o amigo dele tinha ido visitar ele, um aqui do Brasil. Ele pediu para que ele levasse feijão, esse amigo dele levou. Então ele guardou esse feijão para fazer uma feijoada, ficou muito saborosa. Convidamos as nossas amigas ali, colegas, as 4, as 2 brasileiras e as 2 americanas, para ir até o nosso apartamento num domingo, se eu não me engano, e a gente teve essa confraternização. Foi num sábado ou num domingo, eu não me recordo muito bem. E a gente fez essa feijoada, ficou muito saborosa. Esse rapaz, ele tinha uns dons assim culinários, ele fazia às vezes umas comidinhas assim. Ele misturava 2 coisas e ficava saborosa. Eu misturo 15 e fica muito ruim. Então ele fazia umas coisas muito boas e foi bem legal lá aquele momento de interação entre a nossa turma. Nós morávamos ali no bairro chamado Güemes. E esse bairro ele era bem cultural, como eu falei pra vocês nos episódios anteriores. Uma coisa que vale bastante a pena destacar é que esse bairro tinha uma feira. Feira de las Pulgas, se eu não me engano, que acontece todo domingo. É uma feira assim... Parar pra passar um álcool gel, né? Do nada, aquele que... Eu acho que eu tenho que passar um álcool gel. Essa Feira das Pulgas é muito legal, ela rola todo domingo. Pra vocês terem noção, ela fecha ali umas 2 ruas que ficavam na frente do nosso apartamento. E fecha 2 ruas e fica ali desde o começo da tarde, umas 2 horas da tarde de domingo. Não é uma feira de fruta, também tem esse tipo de feira lá, mas é no sábado. Essa Feira de las Pulgas é feira com artesanato, muita coisinha, comidinha, coisa pra vender, coisas hips, coisas de decoração. Então é uma feira muito legal, tem muita coisinha. Tem uns quadrinhos até naquela parede lá, não sei se tá dando de ver. Uns quadrinhos que tem naquela parede. Inclusive eu comprei lá nessas ruazinhas ali da feira. É aquele tipo de artesanato, pôsteres de coisas mais vintage, tem muito nessas feiras. Eu amei, na época eu tava bem ligado com Lana Del Rey, com essa estética vintage, e eu amei assim a feirinha. Tinha muita coisa também, cristais, pedras, colar de água marinha, colar de quartzo, então era uma coisa muito legal para quem gosta dessas bugigangas. Valia muito a pena. Voltando para as curiosidades desse intercâmbio, as curiosidades que eu percebi lá na Argentina, lá tem uns tipos de mercearias, de vendinhas pequenininhas. Eu não sei se o nome é cuscuz, tá isso na minha cabeça, eu tenho que averiguar se é esse o nome, mas são umas vendinhas muito pequenininhas, elas lembram uns camelozinhos. Muitas vezes não tem nem porta pra te entrar, é só uma janelinha, e que ali eles vendem várias coisinhas, comidinhas assim mais instantâneas, coisas mais simples, recarga pra celular, recarga pra transporte público. Então são bem legaisinhos e bem interessantes, e lá tem muitos, tu encontra vários assim, por cada rua costuma ter, lá em Córdoba, que é uma cidadezinha grandinha, né? Então isso é bem interessante. Uma das coisas negativas que eu percebi na Argentina eram as ruas que não eram muito limpas, assim. Uma das coisas que mais me incomodavam era um cocô de cachorro. Lá as pessoas levam os cachorros para passear, o que é muito legal. E tem muita calçada, as calçadas são muito bonitas, são mais bonitas até do que em Floripa, talvez. E é bem bonito assim, as coisas são bem feitas, mas tinha muito cocô de cachorro às vezes nas calçadas. E isso incomodava bastante, às vezes tinha cocô de cachorro assim meio que arrastado pela calçada. Então essa sujeira incomodava e fazia parte lá da estética, muitas vezes da Argentina, alguns lixos assim na rua. Fora isso, as ruas eram bem bonitas e bem cuidadas, com árvores e tudo bem no lugar, mas isso era algo que destonava desse cuidado. Uma das coisas que eu percebi eram as práticas dentárias ou a saúde bucal lá da Argentina. Eu não gostei muito, não da Argentina em si, de Córdoba, porque foi pra onde eu fui especificamente. Então, eu notava que as pessoas não tinham um sorriso lá muito bonito e muito limpo. Se aqui no Brasil, por vezes, eu acho que as pessoas exageram um pouco nessa estética dentária, pessoas muito jovens colocando lentes em dentes que muitas vezes são bem bonitos naturalmente, lá as pessoas parecem que não cuidavam muito dos dentes. Elas, muitas vezes muitas pessoas novas com dentes estragados, dentes podres, dentes assim da frente, que são os dentes que a gente percebe
mais, né, esses cuidados eram dentes muito mal cuidados, com placa visível, com cáries visíveis, então era um cuidado assim que parece que eles não tinham muito com os dentes. Era muito difícil tu ver uma dentição lá de pessoas de Córdoba que tu dissesse, que tu pensasse, nossa, que dente bonito, que sorriso bonito. A maioria das pessoas tinham dentições lá bem complicadas e bem esteticamente feias. Outra curiosidade bem louca é que eu fiz um teste lá na Argentina por uma série, era uma série que estava sendo produzida ali na universidade mesmo. A nossa professora de espanhol, ela era envolvida com muita coisa, ela era uma das responsáveis por essa série, pela organização da série, então ela avisou que teria esse teste e eu, cara de pau como sempre, fui lá, meti a cara a tapa e fui tentar fazer. E eu fiz. E o que vocês acham? Eu passei? Será ou eu não passei? Óbvio que eu não passei, certo? Foi um grande mico na época. Ainda estava bem no começo do intercâmbio, eu ainda falava bem mal, não que eu saí do intercâmbio sendo um fluente em sotaque cordobês, espanhol e tal, mas na época ainda eu não falava castelhano e eu tava tentando enrolar um pouco ali, então foi bem ruinzinho assim. Mesmo imagino que foi um grande mico, mas eu fui. Inclusive lá eu fiz um amigo que ficou ali meu amigo durante todo o meu intercâmbio. A gente continuou se vendo, se falando durante todo o tempo. Então pelo menos alguma coisa legal. E sempre a experiência é boa, né? Seja positiva ou negativa, é uma experiência e valeu a pena com certeza. Outra coisa que me incomodou lá em Córdoba foi o machismo nas ruas. Eu percebi muito esse machismo, eu comentei muitas vezes e que me incomodava. Eu moro em Floripa eu não percebo isso, o machismo acontece em qualquer lugar, mas lá era muito assim, descarado. Eu notava moças passando na rua, aqueles caras de construção, que é muito clichê, ou operários assim, que eram as pessoas que tinham mais coragem de fazer isso. Eles estavam trabalhando assim, assediavam as mulheres, gritavam. As mulheres muitas vezes passavam de um lado para outro da rua porque elas se sentiam muito mal. Eu me sentia muito mal de ver aquilo. Caras assim, olhando frente a frente para as mulheres e deixando elas muito constrangidas. E aquilo era muito perturbador e muito chato e muito explícito, assim, não era nem algo escondido. Eles gritavam, hermosa! Gritavam assim, deixavam muitas mulheres constrangidas. Diferente do que eu vejo no Brasil, eu não vejo isso tão explicitamente, é muito, muito difícil eu ver isso aqui. E lá, nesses meses que eu fiquei 4 meses e meio, eu vi algumas vezes, assim, nas ruas. Eu achei as padarias da Argentina meio estranhas, principalmente as coisas que vendiam, né? Basicamente, eu sou uma pessoa que gosta muito de pão doce, pãozinho de farofa, pão de coco e tal, e eu não encontrava esse tipo de coisa lá. Eu encontrava pão salgado, era uma coisa que tinha, e tinha muita coisa seca, uns tipos de umas bolinhos bem secos, como se fosse um pão torrado, assim, umas coisas bem sem graças que eles têm o hábito de comer lá. Não encontrava muito doce, por exemplo, tinha alguns lugares que vendiam tortas, mas eram lugares mais específicos, não era em toda a padaria tinha torta ou tal, iam ter, por exemplo, coisas fritas, tu também não encontra, o que acaba sendo bom. Eu não gosto de comer fritura, mas na época eu até gostava de um pastelzinho, uma coxinha. Hoje em dia eu não como carne, mas lá as padarias eram meio diferentes, assim. Tinha algumas específicas em tortas e tal, que tinham tortas muito saborosas, mas muitas só tinham essas coisas muito secas, uns doces muito... que não eram... pra mim pareciam coisas meio sem graça. E eu senti um pouco de falta, assim, do meu pãozinho doce de farofa. Durante o meu intercâmbio, uma coisa que eu não fiz foi malhar. Eu vinha de um processo de mais de 1 ano e meio, assim, assíduo na academia. Antes de ir, eu malhei, assim, até menos de um mês antes de eu ir. Então, eu fiquei pensando lá se eu ia malhar ou não, pelo valor e pelo tempo também. Eu não tava com muito dinheiro, não tava trabalhando, só tava lidando com a bolsa do meu intercâmbio. Também não gosto de pedir dinheiro pros meus pais se não for algo muito necessário. Então eu fiquei nessa, vou na academia, perguntava preços, via com os meus amigos ali, alguns que entravam e saíam pra ver como tava essa coisa da academia. Eles me falaram que lá era um estilo bem diferente, assim, os treinos e tal, a assiduidade, e eu fiquei nesse drama, vou ou não. Chegou ali na metade, eu decidi que não ia fazer, mas quando eu retornei pro Brasil eu voltei assíduo pra academia e foi a minha melhor época. Eu virei tipo um muso fitness real, com muitas fotos, malhado, e foi uma época muito legal da minha vida também na academia. Se vocês querem que eu fale um vídeo sobre se eu treino, como foi a
minha jornada pela academia, vocês comentem aqui embaixo. Um pouco antes de a gente ir embora, eu tava pensando muito em fazer uma viagem para Buenos Aires, que é a maior cidade da Argentina. A gente tava na segunda maior, que é Córdoba, que é uma cidade muito grande, e eu pensei se eu ia ou não conhecer Buenos Aires. Surgiu a oportunidade de ir de trem pra lá, de Córdoba pra Buenos Aires tem trem. Era uma viagem muito legal, todo mundo falava. Uma viagem muito bonita, que dura 24 horas. E eu comecei a pensar muito em ir. Até que eu fui lá, decidi comprar a passagem para um mês, eu acho que foi um mês antes ou 2 meses antes, para essa viagem antes de eu vir embora para Buenos Aires. Eu vi com alguns amigos, todo mundo ficou meio amarrado, eu vou ter um compromisso, não sei, vou pensar e te aviso. Acabou que ninguém mais comprou ali do pessoal que morava comigo, ou que era bem próximo. Alguns conhecidos também compraram, mas eu fiquei nessa coisa. Será como vai ser viajar sozinho? São 24 horas. Eu comprei uma passagem chamada Pullover, que ela é meio termo entre primeira classe e econômica. Ela tem já um semi-leito ali, então tu pode se deitar e tal. Então parecia uma boa, parecia que ia ser muito legal, uma viagem com várias paisagens e tal. Então eu já comecei aí a pensar como seria essa viagem. Nessa coisa eu ainda continuava brigado com meu colega de quarto, ainda não tinha feito as pazes. Pouco antes de a gente ir embora, as meninas americanas fizeram um café, prepararam um brunch, que é um café da manhã ali com almoço, com muita coisa. Foi muito legal. E a gente fez isso na casa das outras meninas, na residência das meninas do Rio Grande do Sul. Então a gente se reuniu lá, convidou nossa professora de espanhol e foi um ali dos encontros próximos do final do intercâmbio. Então tá chegando o final, tá próximo da minha viagem e eu tô muito em dúvida se eu vou nessa viagem. Eu já tava um pouco deprimido assim, eu fico um pouco às vezes com medo quando tem algum desafio novo. Eu tento sempre enfrentar, mas às vezes fica bem difícil. Eu fiquei meio deprimido de ir pra essa viagem de trem sozinho, mas já tava tudo pago, tudo não, eu ainda não tinha lugar lá pra ficar, mas eu já tinha comprado as passagens de trem, de ida e de volta também, se eu não me engano. Então eu já tinha gastado um dinheiro ali investido nessa viagem e eu já tava pensando, será que eu faço essa viagem pra Buenos Aires ou não? Continuava brigado com meu colega de quarto, então não sei o que eu faço. Será que eu vou pra Buenos Aires? Eu devia ir, né, gente? É uma oportunidade muito legal. Se vocês acham que eu fui, comentem aqui embaixo. É claro que eu vou deixar essa resposta pro último episódio dessa série, que tá sendo muito legal fazer. O último episódio vai ter muita ação e adrenalina. Será que eu fiz as pazes com meu colega de quarto? Meu Deus do céu, não sei. O outro meu colega lá também, de apartamento, já tava meio assim comigo, então tá tudo muito confuso. Eu já não sei mais se eu vou nessa viagem. Não percam o próximo e último episódio dessa série, Intercâmbio na Argentina, em Córdoba, 5 anos. Um beijão pra todo mundo que chegou até o final. Deixe seu comentário se gostou da série, se tá massa, se tá gostando dos episódios. Recomenda pra algum amigo pra ajudar na divulgação do conteúdo. Deixa o like. Um beijão pra todo mundo. Quero agradecer a minha amiga Lara Uê, que sempre me apoia muito nos meus vídeos. Ela ama essa série, então ela é uma das pessoas que eu dedico esta série e esses episódios, porque ela me apoia muito. Um beijão pra minha amiga Laís também, que tá gostando muito e que ela vai pra casa e assiste. Então um beijão pra essas duas amigas queridas. Até a próxima, um beijão pra todo mundo e é egocêntrico. Uou!